Oi, eu sou o Márcio do Certa Palavra e hoje eu vou conversar com você sobre o tema da redação do Enem 2016, que foi Caminhos para o Combate da Intolerância Religiosa no Brasil. É um tema muito interessante e o assunto tem realmente uma relevância muito grande e precisa ser comentado e precisa ser discutido. Para quê? Para a gente realmente combater a intolerância religiosa no Brasil. Beleza? Olha só, para a gente escrever uma redação sobre isso, principalmente no Enem, você precisa analisar os textos motivadores. E o texto motivador de 2016 foi muito interessante. Por quê? Primeiro, era um texto muito curto. Todos os textos eram muito curtos, porém extremamente relevantes, para você entender o que o exame espera de você e o que você tem que ter de conhecimento sobre esse assunto. Primeiro, texto motivador número 1 falava sobre o Estado ser laico. O Brasil é um país laico, ou seja, não mistura religião e política. Teoricamente é assim que o Brasil funciona. Tá ok? Então, no primeiro texto motivador, você já tinha que saber que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, te dá a livre opção de você não misturar política com religião e você ter caminhos abertos para discutir temas que a religião não deve se intrometer, ok? No âmbito político. Esse era o texto motivador número 1. O texto motivador número 2, ele era também de extrema importância e de extrema delicadeza na hora de você pensar nesse tema. Por quê? Olha que interessante. Ele dizia que o Brasil é um Estado laico e que você tinha todo o direito de não gostar de uma religião e ter uma opinião sobre essa mesma religião e expressar a opinião. No entanto, você não pode, de maneira alguma, interferir no direito do próximo. Isso é o que estava dizendo no texto motivador número 2. Você tem o direito de criticar, mas você não tem o direito de agredir uma pessoa, você não tem o direito de xingar, você não tem o direito de cuspir discursos de ódio aos outros, ok? Então o Brasil te dá uma liberdade religiosa, porém você não pode agredir o próximo. Essa é a ideia. E o texto motivador número 3 falava o quê? Complementando o texto número 2, ele mostrava para você a lei que tem a intolerância religiosa. Então, você sabe que a pessoa que sofre uma intolerância religiosa, ela tem uma lei capaz de protegê-la. E quem agride, lá estava dizendo a pena de quanto tempo, a multa de quanto tempo, o que acontecia com quem cometia intolerância religiosa. Então, o Enem ele faz uma estrutura de texto que mostra para você o seguinte: olha, nós, enquanto Estado, nação brasileira, você tem o direito de ter a religião que você quiser, nós punimos quem comete intolerância religiosa, seja um discurso de ódio, seja uma agressão física, nós punimos isso, ok? Então, no texto motivador número 4, o Enem te dava o seguinte: as estatísticas de cada religião e de que tipo de agressão que ela sofre. Já estava lá, agressão a campeã de matriz africana. Essa é a que mais sofre a intolerância religiosa no Brasil. Então, o que a gente tem que entender tendo a estatística de fundo? Que o governo, o Estado brasileiro te dá toda a livre ação de você ter sua religião, ele não mistura política com religião, ok? Isso é muito importante você pensar na hora de escrever seu texto, e ele te mostra qual que é a pena, o que acontece com quem pratica intolerância religiosa no Brasil, que estava lá a pena descrita no texto motivador número 3. E no texto motivador número 4, o Enem te mostra o seguinte: olha, o Brasil, além disso tudo, a gente tem estatística. Tem estatística por quê? Porque prende pessoas, porque anota lá no boletim de ocorrência. Isso quer dizer que você tem toda a linha de argumentação pronta já para escrever esse texto. Olha que interessante, fazendo apenas uma análise do texto motivador, você já sabia como que você ia fazer isso. E como que você ia fazer isso? Por exemplo, no texto motivador te falava sobre denúncias? Não. Então você pode argumentar que precisa aumentar o número, precisa aumentar a veiculação de como fazer denúncia de intolerância religiosa. Olha só, você já pode tirar disso
a sua primeira argumentação. Aí você faz uma argumentação, você pode pegar o lado social. Por exemplo, as religiões de matriz africana são as que mais sofrem intolerância religiosa no Brasil. Por quê? Será que são as pessoas que ainda estão nos guetos como religião, ok? As religiões de matriz africana, elas ainda são discriminadas, são chamadas de macumba, são chamadas disso, daquilo, chuta, não sei o quê. Essas bobagens todas que as pessoas propagam por aí. Então você já pode fazer uma argumentação também ligada ao lado social, que fica muito interessante. Você pode fazer analisando o contexto histórico de o que aconteceu ao longo da história, quando que começou a intolerância religiosa no Brasil, a catequização forçada dos índios, quando os padres diziam, né, que os negros não tinham alma, eles eram de uma outra religião, eles eram pessoas despossuídas de alma, e como que esse pensamento perdurou ao longo da história, e até hoje as pessoas acreditam nisso. Você pode traçar uma argumentação falando nisso, você pode traçar uma argumentação pensando no discurso de ódio que alguns líderes religiosos propagam na internet e fora da internet, nesses discursos para milhares de fiéis. Você pode mostrar isso. Tem um vídeo no YouTube de uma pessoa chutando uma santa. A pessoa se diz líder religioso de uma determinada seita, né, de um determinado grupo religioso, um cristão fervoroso, e chuta uma santa que pertence a outra religião. Olha que interessante, você pode argumentar nesse lado do discurso de ódio, você pode argumentar no discurso da violência física também, que as pessoas agridem umas outras pela religião. A partir da sua argumentação, você vai pensar no quê? Na proposta de intervenção. O que é a proposta de intervenção? São os meios de você combater, são as maneiras de você combater. Então, olha que interessante, se você argumentou que a denúncia não é muito difundida no Brasil, a forma como denunciar, na sua proposta de intervenção você vai fazer o quê? Aumentar o número, aumentar o meio de divulgação de como se faz denúncia. Você pode citar lá o Disque 100, você pode citar propaganda governamental. Agora, se você pensa no discurso de ódio, igual que eu dei o exemplo agora do cara chutando a santa, você pode falar como que você faz uma proposta para combater o discurso de ódio. Aumentar a pena, talvez pensar numa prisão de mais tempo, você pode pensar em retratação, isso é importante, ok? Outra ideia que você pode argumentar, se você pensa no período histórico, então a gente tem que mudar a mentalidade, aí muda com a própria educação. Aí você pode pensar como que você vai construir como que você vai construir uma educação religiosa, não para catequizar, mas para você tirar preconceitos. Como que você vai fazer isso? Uma outra representação social como propósito de intervenção você pode mostrar quais são as práticas comuns das pessoas que são ligadas às religiões de matriz africana, do tipo pular 7 ondinhas, mandar oferenda para Iemanjá no ano novo, e o que as pessoas já fazem dessas práticas e como que elas podem também mudar a mentalidade a partir desse conhecimento das práticas que elas já possuem, sem medo de ser feliz, ok? E eu não falei da religião espírita, mas uma coisa interessante de se falar, você tem, eu pensei nisso agora por causa da representação social, já pensou que interessante? Da mesma forma que o Brasil se comoveu muito com o filme do Chico Xavier, foi uma maneira da gente ver a intolerância religiosa que ele sofria na época e depois como que o filme faz para mudar a mentalidade. Então, é uma ótima proposta essas representações sociais. Você fazer um filme, você explorar personagens em novelas, em seriados, você quebra o estereótipo na sociedade, mostrando uma representação social, tá bom? São ideias a se pensar. Espero que você tenha entendido o tema. Se você tiver dificuldade em algum tema especial, tipo inclusão social, direito à moradia, PEC das domésticas, qualquer tema que seja, comenta aqui que eu gravo um vídeo para você explicando esse tema, ok? Eu quero deixar um grande abraço, acompanhe Certa Palavra em todas as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, tudo é @Certa Palavra, tem o endereço aqui. Se você tiver algum comentário a fazer, alguma sugestão, por favor, comenta aqui embaixo que eu vou ficar satisfeito em saber se eu te ajudei. Beleza? Até a próxima, um abraço, tchau!